mais uma Atualidade. Adivinha o que eu vou falar? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje o programa tá assim especial. Eu tô muito feliz porque, olha, o tema que a gente vai discutir hoje é extremamente relevante, é um tema forte, envolvente, importante para o momento atual, tocante até. E a gente conseguiu reunir um time de mulheres empoderadas, mulheres importantes, assim, representativas, cada uma na sua área. E temos muitas histórias aqui para contar. Eu tenho certeza que você vai amar participar desse Atualidade. Você vai gostar muito, vai se divertir, vai se emocionar e vai conhecer comigo esse lugar que eu estou naturalmente encantada. É um cantinho aqui que a gente encontrou aqui na Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Muito, muito gostoso, que mistura livraria com alimentação, café, tem espaço para as crianças, tem brinquedos. Olha, o lugar é especial, viu? Tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um tour, uma visita rapidinha aqui pelo local. Eu vou chamar a Mel para mostrar para vocês e daqui a pouco eu volto com a nossa convidada especial aqui, o Sam, a escritora. Vocês vão amar conhecer. Olá pessoal, nós estamos aqui com o Sr. Roberto, que é proprietário, né, um dos sócios aqui do Encanto Natural. Gente, é sério, a gente sai dessa sensação de metrópole, entra aqui e sente já um cheirinho diferente, você sente um cheirinho de verde, aquela calmaria, tudo colorido, tudo muito gostoso. Então eu quero que o Sr. Roberto explique pra gente aqui como que qual que é a proposta da casa. Na verdade, como você disse, eu, minha sócia, a Mariana, a gente procurou idealizar um local que pudesse resgatar um pouco mais assim dos valores básicos, né, dos valores pessoais, valores de interação. Então, e daí que surgiu essa ideia do Encanto Natural. Foi um local que pudesse estar trazendo ao mesmo tempo um pouco de cultura, lazer, gastronomia, mas que pudesse principalmente resgatar muitos desses valores que ficam perdidos ou que ficaram perdidos no tempo, né? Então, se você olha aqui atrás, por exemplo, você vai estar vendo brinquedos de madeira, quer dizer, hoje poucos locais você consegue encontrar brinquedos, né? Ou ter uma culinária saudável com produtos orgânicos, vegetarianos e, de forma geral, cozinhar uma cozinha mais natural, como a gente faz em casa. Um local para a família, né? Um local bem familiar. É um local que você pode trazer as crianças, tem espaço para que as crianças possam se expandir um pouco mais, possam brincar. Fala sério, né, gente? Restaurante para criança é é a coisa mais chata do mundo. Aqui já é o contrário, as crianças vêm e conseguem se interessar, né? Aqui é uma brinquedoteca. Na verdade é uma loja de produtos, né? Tem vários produtos à venda, tem produtos também um espaço de recreação onde a criança pode brincar, né, com brinquedos lá para que ela possa se expandir também e possa brincar. Na verdade, o que a gente procurou trazer aqui foi muito mais assim, essa coisa da sustentabilidade, essa coisa da harmonia, né, novamente, né, da natureza, essa harmonia com a natureza e um pouco desse conceito de sustentabilidade. Então, tudo foi pensado um pouco, né, nesse sentido desse resgate, então, um pouco mais, de ter uma vida um pouco mais natural. A gente que está sempre correndo, sempre por aí, no meio da loucura, então, acho que parar um pouquinho, dar uma parada para relaxar. Respirar, né? Conseguimos com vocês. Maravilha. Sustentabilidade, essa palavra mais atual impossível, né? Agora eu vou dizer para você que o lugar que eu mais gostei aqui desse ambiente foi aqui, onde tem os brinquedos, né? Quem me conhece sabe. Agora, quem quiser conhecer, você podia passar um endereço, né? Nós estamos aqui na Chácara Santo Antônio, na rua Américo Brasiliense, número 1216. Essa rua ela liga a Avenida Santo Amaro à Marginal de Pinheiros. É uma rua bem conhecida, quem não conhece aqui o bairro, né, aqui próximo a Santo Amaro. Por favor, puderem vir conhecer, quiserem vir conhecer. O horário de funcionamento? Vai ser de segunda a sexta-feira, das 9 horas até as 18h30, aos sábados e domingos, das 9h30 até as 16h30. A gente abre diariamente então, com café da manhã, servido à la carte. Aos sábados e domingos a gente monta um brunch, né, tem uma mesa montada de brunch das 9h30 até o meio-dia e servimos o almoço, então o almoço gourmet, né, preparado pelo chefe de cozinha Rodrigo, todos os dias também a partir das 12 horas e sábado e domingo das 12 até as 15h30. Brunch. Fica o convite. Tá vendo aí, gente? O que vocês estão esperando? Vem, gente! É com você, Amanda!
de falar para vocês, tenho certeza que vocês vão amar conhecer a Kilsan e a história dela. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Kilsan está aqui com a gente. Eu que agradeço. Imagina, conta pra gente o seguinte, a Kilsan é escritora, tem aí já algumas obras muito premiadas. Eu vou deixar que você conte um pouquinho da sua história e eu vou te perguntando também. Tá ótimo. O meu primeiro livro se chama Omobá, Histórias de Princesas. Como vocês podem ver, são princesas negras, né? Princesas africanas. E fiz isso como forma de contrapor aos contos de fadas. Não porque não veja beleza nos contos de fadas, mas como professora que sou há 23 anos, percebo uma coisa que é muito comum, Amanda. As crianças negras, afrodescendentes, mestiças, não conseguem ver a possibilidade de serem princesas. Por quê? Porque princesas são as princesas que elas conhecem, com aquelas características de Cinderela, Branca de Neve, etc. e tal. Quando eu mostro Criou-se um padrão, né? padrão de beleza estética, né? Que está associada a bonito, a bonita, né? Que é um padrão como o seu, que eu acho lindo também. Mas nós vivemos num país de uma diversidade tremenda, nós vivemos num país que é pluriétnico, multicultural, com belezas de várias formas, vários jeitos. Nós somos diversos, então o nosso padrão é a diversidade. Perfeito, o nosso padrão é a diversidade. E as outras crianças que têm essas características diversas também precisam se sentir belas, se sentir bonitas, né? Se sentir representadas, né, nesse universo aí da imaginação. Perfeito. E o universo da imaginação, né, os intelectuais da área de contos de fadas costumam falar que os contos têm um objetivo, o objetivo de formar as identidades infantis. E isso é muito sério, porque eu pergunto, que identidade nós estamos formando no povo brasileiro a partir dos contos de fadas europeus? Valorizando outras culturas, que não todo esse caldeirão que nós temos aqui, cultural, né? De princesas, de, sei lá, rainha. Muitas vezes repetindo um padrão que não é o nosso, né, Kilsan? Isso é fundamental, não é o nosso padrão. E esse livro você escreveu há 6 anos. Sim, ele é de 2009 e ele ganhou alguns prêmios da literatura nacional e é um livro que eu trabalho o empoderamento das mulheres a partir desses contos africanos. Então não são mulheres comuns que nós costumamos ver todos os dias, né? Enquanto rainhas, princesas. No Brasil, são princesas africanas que têm um outro jeito de ser e estar no mundo, né? Elas não estão esperando o príncipe encantado chegar no cavalo branco. Tão mocinhas querendo um casamento, elas estão indo atrás das realizações delas, das concretizações. É outro universo. A história é linda e as ilustrações são maravilhosas, super bem cuidadas também, né, Kilsan? Você acompanhou todo esse processo, você que aprovou, que escolheu. Na verdade, esse livro é da editora Masa de BH, de Belo Horizonte, e a Masa falou para mim, assim, depois de algum tempo, apresentando trabalhos de ilustradores e sem que eu os aceitasse, ela disse assim, Kilsan, eu vou dar a última chance, se você não escolher um ilustrador dessa vez, eu não publico mais o seu livro, porque isso já ia... Tantos critérios que você teve para definir. Por um ano foi arrastando a situação, mas o trabalho dos ilustradores era extremamente caricaturado. E eu não posso, enquanto militante do movimento negro há 30 anos, aceitar um trabalho caricaturado de personagens que eu escrevi. Como que eu vou me posicionar no meio? E eu trabalho para fortalecimento das identidades das crianças negras. Elas precisam se ver, se reconhecer. E depois de um ano você aprovou. Depois de um ano, ela me mandou 3 ilustradores, no meio desses 3 Josias, só que o Josias Marinho, ele falou assim, Kilsan, eu quero fazer a ilustração desse livro, me dá uma chance. Eu não entendo desse universo, esse conteúdo que você traz, mas me dê uma chance, porque eu vou pesquisar e eu vou chegar no ponto que você quer. Então isso é muito legal, né? Deu certo. O meu segundo livro é esse aqui, O Mundo no Black Power, de Taió. Ele ganhou... o prêmio PROAC Cultura Negra, né? E ele surgiu e muito rapidamente, de 2013 para 2014, ele pulou da primeira e já foi para a 3ª edição
porque as prefeituras estão comprando o lote fechado, né? Então ele participou do Leituraço aqui em São Paulo, o que foi muito legal, porque por 14 dias todas as crianças que estudam em escolas municipais de São Paulo, manhã, tarde e noite paravam para ouvir a história da Tayó, né? Então isso para mim, eu fico muito feliz. É praticamente uma poesia, né? Esse eu li e é muito delicado. Ele é delicado, ele trata desse universo do cabelo Black Power, né? Do cabelo crespo. Infelizmente nós estamos no século 21, 2015 e ainda precisando de materiais que positivem esse tipo de cabelo, né, e que mostre valor nele, porque as crianças têm uma coisa que se chama xingamentos, né, xingam muito as crianças no espaço escola, e o xingamento para as crianças negras sempre incidem no cabelo, né, numa característica dela, e normalmente é o cabelo, e a gente sabe, eu não preciso repetir aqui as características, os apelidos dos cabelos crespos que nós temos na sociedade. E esse material, tanto o Moobá quanto o Tayó, eu me preocupei muito com a questão da afetividade. A afetividade é uma marca minha no material, porque eu acredito que é possível tratarmos de assuntos tão delicados de uma forma também delicada. Eu me lembro que a editora comentou comigo uma vez que o ano passado que encaminhou esse livro para uma premiação e ele não foi aceito. E a avaliação da pessoa que julgou o livro, ela primeiro começou assim, ela disse uma coisa, que na parte que a Tayó responde, né, ela é xingada na escola, dizem que o cabelo dela é ruim e ela dá uma resposta. Meu cabelo é muito bom porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. E essa mulher que julgou, ela disse que uma criança de 6 anos não seria capaz de dar uma resposta como essa. E aí eu tenho que responder que todos os meus materiais são frutos de experiências, né? E que eu já vi várias alunas minhas ao longo desses 23 anos dando essa resposta, né? Então, para mim foi uma vitória que é uma derrota com sabor de vitória, né? Tem muita gente, a maioria das pessoas não tiveram oportunidade de viver os 23 anos que você viveu dentro da sala de aula, presenciando tantas histórias, que foram essas histórias que motivaram você a vir para o universo aqui da literatura, né? Perfeito. Foram essas histórias minhas, histórias de vida, né? Histórias de pessoas muito próximas a mim, sempre abordando a temática racial. Então isso para mim é um assunto crucial, um assunto de vida, mas que eu levo para o campo das artes de forma geral. Quando eu danço, eu penso, ou coreografo, também eu penso muito na questão de gênero e na questão racial. E o seu lançamento, que a gente não mostrou ainda? Não mostramos. Olha aqui, é o Mar que Banha a Ilha de Goré. Esse aqui eu ganhei um prêmio que já saiu aqui da Biblioteca Nacional, juntamente com a CEPIR, né, o governo federal, prêmio escritora negra. E é uma história de uma experiência quando eu fui para o Senegal, para a Ilha de Goré em 2010. E lá eu conheci esse mar verde jade e essa água, essa areia rosada, né, cor-de-rosa que tem naquele lugar. E a partir de lá eu comecei a já imaginar essa história, ter toda a inspiração para ela. É um livro lindo que tem uma personagem principal chamada Kika, que é uma menina de 10 anos, brasileira, que sonha em conhecer os seus irmãos e irmãs africanos e africanas, e ela teve essa oportunidade, né? Então, e é uma história bastante carinhosa também, muito legal. Então essa, para quem quiser saber mais detalhes, vai ter que ler. Está disponível em todas as livrarias. Sim, e não estando, é só encomendar, né? Que ele chega, ele está na livraria Cultura, na própria Peirópolis, né? Que é a editora dele. Esses dois são da Peirópolis, né? A Tayó e o Mar que Banha a Ilha de Goré, à disposição.
Com certeza eu preciso dizer que são materiais focados no fortalecimento das meninas, em específico as meninas negras e no geral as meninas, porque são livros com personagens femininas extremamente fortes, afetivas, porém fortes. Claro, falando da diversidade, como você falou, acho que é bacana a gente criar esse ambiente, essa integração e entender que é natural a nossa diversidade e conviver bem com isso, né? Nosso tempo está acabando, mas o que me motivou a convidar aqui o Sam para esse bate-papo gostoso foi uma cena recente na novela das 8, que a Camila Pitanga conversa com a filha dela sobre uma situação de preconceito que ela viveu na escola. E você chegou a assistir a cena? Eu cheguei a assistir, foi a primeira vez que eu assisti a novela e foi justamente nessa cena. E foi brilhante para mim, porque é um retrato daquilo que está acontecendo nos tempos de hoje, que sempre aconteceu, mas na minha realidade eu estou cercada de histórias semelhantes. Muitas mães se escrevem para mim tentando que o Sam me dá uma solução, o que eu posso fazer? Então eu estava muito no meio dessa situação quando eu vi essa cena. E eu acho fantástico, porque a cena ela entrou com certeza por muita batalha da própria Camila Pitanga enquanto atriz, enquanto atuante nas questões do negro e da negra do Brasil. E eu tenho certeza que não foi à toa que entrou essa cena, até para dar uma resposta de todo esse movimento de preconceito, de racismo que nós temos acompanhado nas redes sociais, principalmente Facebook, e eu acho que foi uma resposta muito interessante isso. Gostaria de ver a continuidade, o desenrolar dessa história, né, focada nesse fato que a novela e que a cena nos trouxe. Mas é extremamente contemporâneo e a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, porque o racismo fere, ele machuca, ele deixa cicatrizes que por mais que se suture, por mais que a gente costure, é como uma pele machucada que a gente tentou emendar uma parte na outra. A sutura existe, mas a cura jamais ela vai acontecer. A marca vai estar sempre ali. Então a gente precisa ter clareza disso, que está havendo um ataque muito grande a identidades infantis. E todos nós, adultos e adultas, temos que ter a certeza de que precisamos buscar caminhos para proteger a criança, para fazer uma rede de proteção para as crianças, independente de raça, cor, idade. A gente tem que saber disso. Com certeza, a informação é uma das armas mais poderosas nesse aspecto, né? E as redes sociais, como você falou, elas expõem mais as questões, né? Fica tudo muito mais claro, mais aberto. A gente escuta muito falar que não existe preconceito e, em contrapartida, a gente acompanha aí situações tão sérias como as que você citou e até mesmo a que a novela levantou. Então, não falar do assunto não significa que não exista preconceito, ao contrário, né? Acho que é importante discutir a novela, a literatura, na sala de aula, em casa, levantar realmente a autoestima da mulher brasileira, né? Porque eu acho que a negra é a grande representante da brasilidade aí, da mulher. E para quem não viu a cena, tá na minha timeline do Facebook, um amigo me marcou você e postou na minha timeline, tá linda a cena, vale a pena para vocês entenderem exatamente do que a gente tá falando. E que o Sam, eu quero te encontrar outras vezes, porque o papo é tão bom e fiquei com tantas perguntas aqui para te fazer ainda. Vai ser um prazer, tá? Prazer todo meu. Tenho muitas histórias para contar e eu gostaria de finalizar contando um caso que eu já até contei lá para você atrás, mas eu gostaria de publicizar isso, que eu acho fundamental. Eu saindo de um espaço escolar e indo para outra escola e vejo 2 meninos, cada um em sua bicicleta. Eles não tinham mais que 8, 9 anos cada um. Um diz assim para o outro: fulano, a polícia, eu tenho medo da polícia. E o outro olhou para o amiguinho e falou assim: medo da polícia? Mas por quê? Nós não somos pretos. E aí eu digo, que sociedade é essa que a gente vive, que crianças tão novinhas já sabem muito bem aonde é que o calo aperta. Então, para combater tudo isso, é fundamental formação e também informação. Amor e delicadeza, que é o que você colocou e recheou seus livros. Obrigada, Sam, prazer.
Agora eu tô muito feliz porque eu tô entre duas amigas, duas atrizes que eu admiro muito, que eu já tive o prazer de trabalhar, que eu acompanho, que estão sempre por perto. E já deu pra ver, né, que com esse sorrisão aqui a tristeza não tem vez, né? Magda. Prazer. Que bom que você tá aqui comigo. Prazer pelo convite, adoro. Ó, a Magda acabou de ser mamãe, 3 meses, tá o filhotinho? 1 mês e meio. Imagina, daqui a pouco ele tá assistindo, nossa, eu tinha 3 meses. Ai, que delícia, né? E a Eriquinha tá em cartaz. Estou em cartaz no Teatro Augusta, sábado 17h30, domingo 16 horas, com o espetáculo Os Recicláveis. Atuando, né? Cantando, encantando, aquela bem clichê, porque é isso mesmo que ela faz. Gente, ela é desse tamanho aqui, tem um vozeirão. Vocês não têm ideia, já chegou assim, toda trabalhada no turbante, autoestima lá em cima. A Erika eu convidei exatamente porque ela sempre posta alguma coisa relacionada ao tema preconceito, né, Eriquinha? A Eriquinha carrega essa bandeira, assim, com muito orgulho. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro de um texto seu que mexeu muito comigo, que você falou alguma coisa tipo, pra quem acha que não tem preconceito, então experimente sair na rua com o seu Black Power, e aí você fez um texto e no final, então agora eu desafio você a experimentar. É porque o que as pessoas costumam dizer é que a gente sempre bate na mesma tecla, mas a gente vive isso todos os dias, 24 horas sendo preto, na rua, em casa. Então não tem como a gente não falar, não sentir. E as pessoas falam, eu acho que você está exagerando. Mas você diz que eu estou exagerando porque você não vive isso. Se você vivesse o que eu sou hoje, aí vocês saberiam que a dor que eu sinto é diferente da dor que você enxerga que eu sinta. Entendeu? O que você fala? O que você chama de dor, Eriquinha? Você já viveu uma situação direta, assim, de agressividade? Ou é esse preconceito velado que a gente acompanha aí nas mídias, nas redes sociais? O que exatamente, como é que você descreveria essa situação? Eu já fui vítima de preconceito racial. Eu lembro que eu fiz um filme em 2009, foi meu primeiro longa-metragem, eu estava muito feliz. Eu recebi o meu primeiro cachê de atriz, assim, num projeto grande. E eu falei, eu vou comprar o que eu quero. E o que eu sempre quis ter era um sapatinho boneca, que todas as meninas tinham no curso, e eu queria muito ter um sapatinho desse. E eu fui com as minhas irmãs numa loja, eu fiz uma pesquisa, que eu sempre sapio tudo, assim. E aí eu fui numa loja específica, lá em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, e tinha um sapatinho lindo, e eu falei, eu vou comprar. E fui com elas, falei, me dá uma carona, me deixa lá e eu compro. E elas pararam o carro, eu entrei, e quando eu fui entrar, eu vi que tinha uma mulher sentada, experimentando o sapato. E eu falei, então eu vou entrar, tem gente, já tá cedo, mas tem gente. E aí quando eu bati, um cara que trabalhava lá, não sei se era gerente, alguma coisa assim, ele fez o sinal de negativo, de não. Aí eu falei assim, não, mas eu quero entrar pra experimentar, pra ver, comprar, toda feliz, iludida. E aí ele falou assim, não, mas não tá aberto ainda. Eu falei, mas a moça acabou de pegar a sacolinha de quem comprou. Aí ele falou assim, não, mas é porque ela só queria dar uma olhada e acabou comprando. Eu falei assim, mas eu também quero dar uma olhada e talvez eu possa acabar comprando. Ele falou assim, não, mas é porque a gente nem acionou o alarme ainda. Aí eu falei, tá, mas se ela pode, por que eu não posso? Ela é diferente de mim, que? Aí eu olhei e falei, ela é branca, eu sou preta, mas eu vou comprar. Aí ele falou assim, não, mas agora não dá. Aí tentou despistar e as minhas irmãs ficaram, não, então deixa, Erika, deixa. Eu falei, não, deixa não, eu quero comprar o sapato. E ele falou, não, mas não dá. E eu, tá bom, então tá bom. E eu chorei muito, eu voltei pra casa chorando horrores. Assim, eu passei uma semana revoltada, muito chateada, muito. Você sentiu na atitude dele uma segregação relacionada ao preconceito. Não foi explicitamente um racismo, ele não te agrediu diretamente, mas indiretamente ele te feriu mais do que se ele tivesse te agredido. Mais do que se ele tivesse me agredido, porque você vê códigos, na verdade. Quando você sente isso, é uma questão de você entrar num estabelecimento e você vê que a pessoa olhou para você. Tudo bem, ele pode olhar para todas as outras pessoas que entram, sabe? Mas quando você vê que entrou 1, 2, 3 pessoas e ele não olhou, mas ele olhou pra você e você fala, o problema tá comigo. Quer dizer, o problema não tá comigo, o problema tá no olhar dele. E o que me pega mais em tudo isso é o olhar. Hoje eu saí de turbante na rua. Fazia o quê? Uns 3 dias que eu não saía. Então, só 3 dias, gente.
Mas eu saí com um turbante alto, significativamente alto. Então eu percebi que as pessoas começaram a olhar. Mas eu já tenho isso pra mim, que é um confronto meu. Então eu já não ligo pra isso. Mas tem gente que ainda não tem essa identidade fixada e as pessoas sofrem muito. Então falar, amanhã eu não vou usar pra me sentir normal. Para não chamar atenção e para se misturar ali, né? Você já se sentiu, já se viu fazendo isso, Magda? Tendo uma atitude ou usando uma roupa ou um cabelo para se misturar, para se sentir aceita? O que aconteceu comigo, porque em um determinado período da minha vida eu fazia relaxamento no meu cabelo, porque eu tinha um cabelo grande. Então era engraçado que eu chegava no salão, a pessoa já falava, eu quero cortar meu cabelo. Não, faz um relaxamento, olha, tem uma química assim, assada. Eu falo, não, eu quero cortar meu cabelo. Tem que usar ele natural, com volume. Não vai cortar, pelo amor de Deus, esse cabelo é enorme, lindo, desse jeito, você tem que deixar assim. E eu, gente, passei por 5 salões para conseguir chegar em um para falar assim, vamos sentar aqui, vamos cortar. E aí, quando eu consegui achar um salão que cortou meu cabelo, eu naquele impulso, que a Erika falou muito bem, você tem essa repulsa de falar, mas será que você aceita na sociedade? Será que... Porque você estava assumindo essa característica tão marcante. Tão marcante. Então eu falei, será que eu vou também? E eu fiquei um mês para ir lá cortar. Porque você fica se perguntando isso, se você vai ser aceita. Porque você tem medo também do que você vai ouvir lá fora, né? Aí eu falei, não, eu vou cortar. E aí eu cheguei no lugar e falei, corta. Ele falou, decidiu, decidi. Aí eu cortei, eu demorei 1 ano e meio para tirar um relaxamento. Olha que seriedade que tem uma química no teu cabelo. E aí você vai passando por processos, você vai mudando, mas quando você muda, você cria a sua identidade hoje, porque hoje sou eu, meu cabelo é totalmente natural, não tem tintura, não tem química, não tem nada. Te dá uma certeza tão envolvente assim de que você tá sendo você. Eu fiz um trabalho o ano passado. Bom para sua autoestima. Pra minha autoestima. Eu fiz um trabalho o ano passado exatamente porque o meu cabelo era só natural. Então, assim, eu chegava em comunidades através do meu cabelo, as pessoas falavam, é seu cabelo mesmo? Não tem nada, não. Então eu posso usar assim também? Pode usar assim Como também. atrizes, né, que trabalham na mídia, fazem muita publicidade, teatro, vocês acabam incentivando, motivando outras pessoas, né? Você já viveu uma situação de preconceito clara, assim, na sua vida? E hoje, como mãe, o meu filho tem 3 meses e meio, eu imaginei assim, eu vou passar algum tipo de preconceito com ele e eu vou ter que ensinar ele sobre esse preconceito que não deve ter, como que ele vai se portar na sociedade diante disso, mas eu achei que ia demorar. Aí ele não tem 1 ano ainda, ele tem 3 meses e meio e eu moro num bairro de uma classe média alta, relativamente, e eu ando todo dia à tarde com ele de carrinho, dou uma volta no quarteirão. E aí, a primeira vez que eu dei uma volta, tal, me perguntaram, olharam pra ele, da minha cor, cabelo lisinho, é seu filho? Aí eu me perguntei, respondi numa boa. Na segunda vez, eu também respondi. Aí na terceira eu falei, tem alguma coisa que não tá pegando. Aí eu perguntei pra moça, por que você tá me perguntando se é meu filho? Não, imagina, não é por nada, não. Eu falei, por quê? Porque uma pessoa que está andando no bairro só pode ser babá? Eu não posso ser meu filho e eu estar andando no bairro de classe média alta com o meu filho? Eu preciso ser só uma babá que está andando? Então, é muito complicado isso, porque eu não imaginei que isso fosse ser tão rápido, né? Eu falei, não, é meu filho mesmo, o pai dele é chileno, ele nasceu de cabelo lisinho, mas ele tem muito orgulho dele ser assim, ele tem irmão. Miscigenado, misturado, que nem a gente mesmo, como todos nós brasileiros, né? É assim, gente. O Brasil tem essa miscigenação, tem essa mistura toda, só que as pessoas ainda não conseguem enxergar o quão somos um só. Sabe? E é isso que dissemina tanto esse preconceito, tanto esse ódio. É um ódio muito repulsivo, que a gente estava conversando antes e as meninas estavam contando algumas histórias que até eu, que já passei por certas situações, eu fico assim, gente, como isso pode acontecer? A gente não tem tempo de enumerar todas, mas a gente se reuniu aqui alguns minutinhos antes da gravação. São histórias maravilhosas, assim, eu não tinha ideia como o tema é presente na vida de tanta gente, como é importante conversar sobre, né? É importante que as pessoas, assim, ninguém precisa olhar para isso com dó, sabe? E não precisa falar assim, nossa, tadinha, coitadinha, né? Ela tá assim. Não, gente, é uma coisa que a gente passa
na real, assim, como eu sei que tem algumas outras pessoas que não são afrodescendentes e também passam por isso, mas precisa ser olhado, precisa ser educado desde casa, sabe? Com a mãe, com o pai, com o irmãozinho. Se o seu irmão falar, você corrigir, sabe? Eu acho que isso tem que ser uma coisa de... As crianças acabam repetindo o que elas escutam em casa, né? Você tem que ter, e dentro de casa você tem uma referência. A minha sobrinha de 3 anos de idade, eu falo pra minha irmã, eu sou a referência dela. Porque a irmã dela, mais velha, tem o cabelo alisado. E agora ela tá passando pela transição, a minha sobrinha de 25 anos. Ela decidiu voltar a ter os cachinhos, que é lindo também. Mas eu falava, Jéssica, tudo bem, você é negra, mas você gosta de ter o cabelo alisado. Então tudo bem, você é linda do mesmo jeito. Mas eu acho que se você usasse o cabelo cacheado, ficaria ainda mais linda. Só que vai no teu tempo. Chegou um momento em que ela falou, eu não quero mais ter o cabelo alisado. Com 25 anos de idade. Então você vê que demora. Eu com 15 anos eu já estava inquieta. Eu não quero alisar mais meu cabelo, não quero mais alisar. Mas ela não é inquieta, né, gente? Essa personalidade assim, doce. Eu não sou nada inquieta. Densa. Eu vi uma moça falar uma coisa que foi sensacional. Ela falou assim, o dinheiro que eu gastava para fazer um relaxamento, para alisar, para tingir, e hoje eu assumi o meu Black Power mesmo total, eu gasto com outras coisas. Com um passeio divertido, com uma roupa bacana, com um sapato legal. Tá vendo? Eu invisto em mim e sou muito mais feliz e com o meu cabelo natural do que chegar, pega uma chuva, ai, corre! Tem que andar com guarda-chuva. Maguidinha, por falar em felicidade, o que você espera pro seu filhote, assim, falando de sociedade, de rever esse tipo de comportamento? O que você espera como mãe? Eu espero que quando ele entenda, né? Porque eu acho que ele já entende bastante coisa, né? Ele é um menino muito especial, ele sente. Mas assim, eu espero uma sociedade mais consciente, sabe? De preconceito, de saúde, sabe? De educação mesmo, que tenha um mundo melhor, assim, que olhe para isso e fale, poxa, eu tenho amor pelo outro, porque eu acho que falta amor. Amor no que você come, amor no que você veste, no que você consome, sabe? Em tudo. No trânsito, na vida, na escola, no trabalho. Porque se você olha com amor, é tão diferente, sabe? Você chegar e olhar para o outro, né? Então eu acho que eu quero ensinar isso muito pro meu filho. Eu falei, olha as coisas com amor. A gente falta paciência, às vezes você quer destruir, né? Mas somos humanos, mas se tiver amor dentro de você pro outro, às vezes o amor chega no outro de uma forma tão bonita que transforma, né? Ele vem pra te atacar, mas aí você dá um amor, ele acalma. Você vai conseguir, eu espero que você consiga, que o Matias, você e sua família sejam muito felizes, que você continue transbordando amor, alegria por onde você passar. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Você é muito importante na minha vida, nesse projeto aqui no Atualidade. É uma incentivadora e você também, viu, Eriquinha? Mais brilho, mais palco. Eu que agradeço e fico muito feliz por você ter trazido esse tema, por ter dado essa atenção maior para esse tema que hoje em dia está muito em pauta, mas ainda precisa ser focado. Vamos falar mais disso. Obrigada, viu, meninas? Oi, gente, tô de volta. Agora eu tô com uma convidada muito especial. O nome dela é Márcia Martins, mas ela é conhecida como Márcia Turbanista e ela vai contar um pouquinho do trabalho dela para vocês. Isso entrou na minha vida há 3 anos atrás, né? Uso pessoal em 2012 e depois do Big Shop, fase de mudanças. Aí houve um primeiro encontro no Parque da Água Branca, houve um encontro das Amigas Cacheadas, que foi o primeiro em Crespa, de São Paulo. E eu ministrei uma oficina de turbante, essa foi a minha primeira oficina de turbante. Desde então, não parei mais, né? Continuo até os dias de hoje. E ela me contou que ela sofreu preconceito dentro de casa, né, Márcia? Sim, a minha mãe, né? A minha mãe, ela... esses dias até foi engraçado. Meu pai chegou em casa, ela falou, olha, seu pai tá chegando, corre, prende o cabelo. Eu falei, mas pra que eu vou prender o cabelo só porque meu pai tá chegando? Ele não vai gostar de te ver com o cabelo assim. Eu, assim como, mãe, solto? Né? Então, assim, ela sempre... E os nomes, né? A Sarapuca. Apelidos desagradáveis, né? Mas ela também não teve uma referência, né?
Então, assim, ela não teve uma referência, então ela não tinha o que passar para mim. Ela só tinha que passar para mim a mesma escravidão da química, do alisamento, né? Então, assim, isso já veio com ela e era isso que ela tinha, era essa bagagem que ela carregava para passar para mim. Então, foi muito difícil, assim, a questão da aceitação, aceitar o cabelo natural, ela veio de mim, né? Partiu de mim, de parar de alisar o cabelo, desistir de mascarar algo para viver realmente o natural, né? O natural das minhas raízes. Entendi. Recentemente, houve uma repercussão negativa nas redes sociais de uma blogueira cacheada, conhecida, né? Então, eu ouvi por cima o que aconteceu, o que ocorreu. Não tive ciência, assim, né, do que aconteceu. Mas o turbante, existe uma representatividade que é só o negro. A amarração, o volume, a representatividade que vem dos nossos ancestrais, isso é uma coisa do negro. Daí a pessoa branca dizer que está usando um turbante, ela está usando um lenço. Às vezes ela não buscou a informação do que significa, da bagagem que isso traz para a gente, né? Aqui, gente, a diva maior do Atualidade TV. Gente, Mel arrasou muito, tá linda. Márcia, que incrível, também quero terminar aqui esse Atualidade TV de turbante. E a gente se vê no próximo programa, não perca, vamos ver o que a Mel vai aprontar pra gente. Adorei te conhecer, viu? Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Mais sucesso. Como é que é seu contato lá no Insta, se a gente quiser te seguir, te acompanhar? Para as oficinas de turbante e para adquirir também os tecidos para turbante, é só entrar no Facebook, tem a página Márcia Turbanista, né? Tem o WhatsApp também, que é 954839513. Então, com certeza a gente vai ter notícias da Márcia por aqui e nas redes sociais também. Obrigada, sucesso. Obrigada, Mel. Arrasou muito. Até o próximo Atualidade. Tchau, galera. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.